Ele não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer valores, especialmente o amor. Qual que é o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É o amor, é o pilar. Deus está vendo o amor do seu coração. Não está vendo a sua religião, não está vendo se você frequenta a igreja X, Y, Z e tudo mais. Nada disso. Jesus veio estabelecer os princípios cristãos. Jesus não era preconceituoso. Ele quebrou todos os paradigmas preconceituosos da época. Ele falou com a mulher samaritana, e os samaritanos, os judeus odiavam. Ele conta a parábola do bom samaritano. É interessante o bom samaritano, porque ninguém gostava do samaritano. Aí, o sumariano, para quem não conhece a história, um cara foi assaltado, tomou um pau dos bandidos e ficou jogado na estrada. Aí passa um sacerdote, que era uma pessoa religiosa, um líder religioso, um guardião da lei, ignora, passa por cima do cara. Aí depois vem um levita, um adorador, ignora. Aí vem um samaritano e cuida do cara. Então Deus, na verdade, ele está vendo o coração. Jesus deixou isso nessa mensagem, mostrando para nós que ele não fala se o samaritano era dizimista, se frequentava a igreja X, Y, Z, qual era a expressão religiosa dele. O olhar de Jesus foi para a ação dele, para a bondade que ele fez, para a atitude dele. Da mesma maneira, um outro texto que Jesus ressalta, vou pensar só dois para não ficar extenso, ele conta uma outra parábola que tinha lá um fariseu e um publicano. O publicano era o cobrador de impostos, né? E o povo tinha ojeriza, porque eles pegavam um judeu para cobrar os próprios judeus em nome dos romanos, né? Tanto é que um personagem dele, o tal de Zaqueu, né, que era chefe dos cobradores de impostos, ele se converteu. Daquele que subiu na árvore, vê Jesus passando, vamos jantar na tua casa, tal. E ele foi íntegro, ele roubava dos caras, ele devolveu 4 vezes mais. Então, o publicano não era bem visto. Aí, nessa parábola, mostra o fariseu lá na frente do altar, bem próximo, bate a mão no peito e fala tudo que ele fazia. Eu dou dízimo, eu sou bom, eu faço e aconteço. E lá no fundo, o publicano simplesmente abaixa a cabeça e, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz que ele desceu justificado, ou seja, Deus viu o coração dele. Tanto é que entre os discípulos de Jesus, Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos. Então, o olhar de Jesus era o coração, era a atitude das pessoas, né? Ele quebrou esses paradigmas. E hoje, a igreja se contaminou com isso, porque hoje a gente julga, né, a aparência, julga a moda de vestir, julga um monte de coisa. Aí o que acontece? Olha só como uma coisa foi fragmentando. Nasceu o cristianismo, né? E o cristianismo primitivo, a igreja era muito unida, extremamente unida. É um detalhe, isso eu acho interessante pontuar, porque senão fica fora de contexto. Os fariseus tinham receio, porque Jesus tinha falado que ia ressuscitar no 3º dia. Então, os fariseus vão lá até Pilatos. Olha, Pilatos, os discípulos de Jesus vão saquear o corpo e vão contar para todo mundo que ele ressuscitou. Manda uma guarda lá. E Pilatos concorda. Vai uma guarda, mas uma guarda romana. Lembrando, maior exército do planeta. Extremamente organizado. E um pelotão tinha que ter pelo menos 21 soldados. Aí, eles estão lá para tomar conta do túmulo de Jesus. De repente, acontece de fato, o Jesus ressuscita, aparece o anjo, a coisa toda, e diz que esses soldados caíram no chão, ficaram pedrificados, com medo, assustados ali. Os fariseus, para abafar essa história, a Bíblia diz isso, ofereceram grana para esses soldados, dizendo que, fala que vocês dormiram. Isso seria impossível. Uma guarda militar altamente treinada se reveza em turnos. Ninguém dorme, né? Tá numa guerra, ninguém fica dormindo, né? Então, óbvio, né? Então, pagaram, né? E falaram, a gente vai proteger vocês, para manter essa história. Aí nasceu o cristianismo, né? E Jesus, entre a sua ressurreição e ascensão, passaram 40 dias, ele apareceu para aproximadamente 500 pessoas. Quando ele está na sua ascensão, ele deixa os seus apóstolos, seus discípulos, e esses passam a propagar os valores de Jesus. Ele não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer valores, especialmente o amor. Qual que é o mandamento? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. É o amor, é o pilar. Deus está vendo o amor do seu coração. Não está vendo a sua religião, não está vendo se você frequenta a igreja X, Y, Z e tudo mais. Nada disso. Ele está vendo o amor. É o seu ato de bondade, é o seu ato de compaixão. Porque é isso que faz a diferença. Isso que nos torna humanos de fato, né? Porque tem humanos que realmente, vamos brincar, parece que pior que o diabo. O diabo é um aprendiz com alguns seres humanos, né? Eu conheci alguns que, pelo amor de Deus. Então, nasceu o cristianismo. E tal era a fé desse grupo cristão, que eles passaram a ser perseguidos pelos romanos, porque eles estavam adorando Jesus Cristo, porque ele foi condenado pela pena capital máxima romana. Então você está adorando uma pessoa que foi condenada pelo império, e aquilo começou a incomodar. Nero passa a perseguir os cristãos. Aí o que acontece? É narrado, isso é história, tá? Em Flávio Josefo, Eusébio, tudo mais, eles contam que os cristãos, né, eles iam, quando eram capturados pelos romanos, eram lançados às arenas, né, para ser lançado às feras, ser comido vivo, né, e é unânime, historicamente falando,
falando, eles se ajoelhavam e começavam a cantar louvores. Eles sabiam que iam morrer. Eles morriam adorando a Deus. Quer dizer, eles tiveram uma experiência com Deus. Então, eles tinham uma fé indestrutível, inabalável. Até que, em 313, surge o Edito de Milão, Concílio de Nicéia em 325, na Turquia. Constantino abraça o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Nasce as bases da Igreja Católica Apostólica Romana. Os romanos eram politeístas. Então, eles mantiveram o sistema, só mudaram um pouco a roupagem, né? Então, surgiram santos, mártires, venda de indulgência, etc. e tal. Aí surge a cisma. Há uma divisão, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana, do Oriente e do Ocidente. A única quebra. Mais adiante vem Martim Lutero, né? Em 1517, 31 de outubro de 1517. Martim Lutero faz a Reforma Protestante. Tecnicamente, não haveriam 3 expressões apenas, né? Católica, Apostólica Romana, Ortodoxa e Protestante. O que aconteceu entre os protestantes? Se dividiram de novo. Metodista, Batista, Pentecostal, Adventista, blá, blá. Quer dizer, no meio de tanta barafunda, cadê a verdade? Se perdeu. Perdemos as referências, né? Então você hoje perde a referência do que Jesus quis passar pra gente, né? Dessa expressão do amor. Não é a religião.